Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará? Como assim? O que será que esse versículo do Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, quer realmente dizer? É isso que a gente vai falar agora na parte 2 do vídeo. Versículos que não existem ou versículos mal interpretados. Vem comigo, vamos embora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz de Cristo sobre a tua vida. Aqui é o pastor Bruno Catunda falando. Seja muito bem-vindo ao canal. E dessa vez nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre versículos mal interpretados ou versículos que não existem. E esse vídeo eu contei muito com a contribuição de vários de vocês. A gente vai falar aqui, citar as pessoas que lembraram de versículos que elas já teriam ouvido e elas ficaram na dúvida se realmente isso existe ou não existe. A gente vai tirar hoje. Antes de começar, eu quero agradecer a cada um de vocês, que você possa compartilhar esse vídeo, curtir, deixa teu joinha aí embaixo, certo? Compartilhe, que possa abençoar a vida de todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e eu agradeço a cada um de vocês. Tem uma novidade aqui para vocês. O primeiro patrocinador do canal é Culinária Potíssimos, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A comida na Culinária Potíssimos é uma coisa sensacional. Tem tanto potes com comidas doces, eu recomendo muito o bolo de churros, que é fenomenal, é incrível. E tem também os potíssimos salgados, escondidinho de charque, de frango. E esse aqui, ó, deixa eu virar aqui para vocês, ó. Culinária Potíssimos. Esse é o bobó de camarão. Olha a quantidade que vem. Muito recheado de camarão. Não é feito bobó de camarão por aí não, viu gente? O negócio é... Só vem a lembrança do camarão lá no sabor, no gostinho. Camarão mesmo, graúdo. Esse camarão especificamente veio direto de Pipa, lá no Rio Grande do Norte. Vê que coisa maravilhosa. Então, você aí vai ter a oportunidade de saborear. Agradeço ao pessoal da Culinária Potíssimos aí. Faz a tua encomenda. Eu vou deixar na descrição aí o Instagram do pessoal. E com certeza você vai gostar bastante. Vamos embora para o conteúdo de hoje. O primeiro suposto versículo, mas que na realidade eu já adianto para vocês que não existe, é o que muita gente fala. Por exemplo, está escrito na Bíblia que quem não vive para servir, não serve para viver. Esse versículo não existe na Bíblia. Apesar que essa frase ela tem um princípio bíblico, que é o princípio do serviço. O próprio Jesus Cristo tomou a forma de servo, servindo a humanidade e se dispondo, inclusive, a morrer, né? Se colocou, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, numa posição de servo, serviu até a morte e a morte de cruz. Porém, o versículo propriamente dito, na realidade, não passa de uma frase, é apenas uma frase, mais uma frase de efeito, porém tem um princípio aí do serviço. O serviço é importante para todo cristão. É uma das bases para uma vida saudável enquanto cristão. Porém, é importante salientar que isso não é um versículo. Esse daqui é bem legal, mas não existe. Ele é bem diferente, na realidade. Diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Já vi pregadores falando, olha, está escrito que a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase não existe na Bíblia, não existe na Bíblia de forma alguma. A voz do povo, inclusive, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Inclusive, a palavra de Deus, a voz do próprio Deus, ela está contida na Bíblia Sagrada. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta, certo? Então, a voz do povo, geralmente, o pessoal fala isso para dizer que é o que o povo decide, é o que está decidido. Eu quero dizer que nem sempre a decisão da maioria é uma decisão com razão ou necessariamente uma decisão do próprio Deus.
Lá em Samuel, o povo estava escolhendo um rei, também no livro dos reis, queriam um rei, né? Preferiram trocar a majestade de Deus pelo regime monarca de Saul, e deu no que deu. Então a voz, de fato, do povo foi atendida, mas não necessariamente aquela era a voz de Deus. Portanto, esse não é um versículo. Esse agora a gente teve a contribuição de Felipe. Obrigado, Felipe, pela participação. Felipe Catuna é meu irmão. Olha que beleza, um nome bonito desse. Ele trouxe um que o pessoal usa e dizem que é um versículo, que é fazer o bem sem olhar a quem. Esse não é um versículo bíblico, perdão. Não está contido nas escrituras sagradas. Porém, há um princípio aqui também, certo? A gente pode extrair, por exemplo, da passagem do bom samaritano. Enquanto um homem estava ali atacado por ladrões e passou um levita, passou um sacerdote da casa do Senhor e não fizeram absolutamente nada por aquele homem, um homem samaritano, inimigo do povo de Israel, afinal de contas, os judeus não se davam com os samaritanos, ele simplesmente fez o bem sem querer saber quem é que estava recebendo o benefício da sua bondade. Então tem sim um princípio aí, a gente realmente deve fazer o bem sem olhar para quem a gente está fazendo esse bem, porém a gente não pode jamais dizer que esse é um versículo bíblico, fazer o bem sem olhar a quem, tá bem? Então, que fique compreendido aí que há um princípio, mas não há o versículo. Esse agora é bem curioso. Eu nunca tinha ouvido falar, mas nossa amiga que acompanha o canal aí, Simone, foi quem me sinalizou. Na realidade, o versículo existe, porém, ela me falou que as pessoas acrescentam algo a mais nesse versículo, que é: no mundo tereis dores e aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí foi acrescentado uma pequena palavra, que é dores, que não está escrito na Bíblia, tá bom? Esse versículo está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Obrigado, Simone, pela participação. Então, Jesus ele fala claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A questão das dores, elas podem inclusive se enquadrar nas aflições. Aflições têm mais um sentido psicológico, né? Mas dores também podem causar uma série de aflições. Isso não quer dizer que nós não teremos dores, nem não teremos aflições, passaremos por isso, mas Jesus está dizendo: olha, eu venci o mundo, se vocês são meus seguidores, acreditam em mim, vocês com certeza conseguirão vencer o mundo através da salvação que eu derramo sobre a vida de vocês. Então, essa palavrinha aí, né, se você usava, que no mundo teremos dores e aflições, o dores não existe. O versículo, no geral, existe e tem um princípio de saber que, apesar das dificuldades do tempo presente, Deus revelará a sua glória nas nossas vidas. Muito obrigado pela participação. Esse próximo que a gente vai falar é um versículo que existe entre aspas. Foi sugerido por nossa internauta, minha amiga Leda. Muito obrigado, Leda, pela participação. E ela colocou assim: olha, dar com uma mão sem que a outra veja. Não está escrito exatamente dessa forma, certo? Não está escrito exatamente dessa forma. Mas além de ter um princípio, tem algo escrito muito parecido, e a gente vai ler aqui, ó, na Bíblia. Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4. É rapidinho, eu vou ler aqui para você. Isso daqui é o sermão da montanha de Jesus. Está escrito assim: olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua direita fez, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto,
ele mesmo te recompensará publicamente. Olha o que está escrito aqui, tem uma série de orientações a respeito da entrega de esmolas para pessoas que precisam. Jesus está falando de um problema de 2000 anos atrás, que era a vaidade, que os fariseus hipócritas davam a esmola em praça pública para que todos vissem que aquilo estava acontecendo e eles fossem glorificados, exaltados. Aí a palavra diz que eles já receberam o seu galardão, né? Que foi exatamente essa exaltação. Nem parece com os dias de hoje. Eu acredito que hoje nem existe esse negócio de vaidade, principalmente com rede social, né? A gente vê aí pessoas, infelizmente, dando ou fazendo bem, sem olhar quem, remetendo a outro possível versículo, e registrando, tirando foto. É o que Cristo chama de tocar trombeta. A gente não precisa fazer absolutamente nada disso. E quando Cristo fala assim, olha, que quando a tua mão direita der, que a tua mão esquerda não veja. Na realidade ele está dizendo, olha, não, nem que você mesmo se elogie, nem que você mesmo saiba, faça no anonimato, porque o teu pai que está no secreto, esse tudo vê. E no secreto ele abençoará a tua vida. Portanto, o versículo propriamente dito, ele existe, está ali nas entrelinhas, mas é necessário uma explicação melhor sobre o que de fato isso significa. Espero que você tenha compreendido. E por fim, vem o que eu falei lá no início. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você está estranhando. Opa, peraí. Esse daí eu já li, esse versículo existe. Sim, esse versículo existe, porém, ele é profundamente mal interpretado nas igrejas do Brasil e pelo mundo também, certo? O versículo lá, talvez é o versículo, junto com João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez são os dois versículos mais conhecidos. Vamos dizer que o Salmo 23, versículo 1, é o versículo mais conhecido do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas espera lá, que nada é esse que não faltará? Quem é que está falando isso? É Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu uma série de pecados. Foi adúltero, foi assassino, foi um péssimo pai. E ele está dizendo que nada faltará. O que é que o pessoal faz hoje? Diz, olha, nada vai faltar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da prosperidade, do ponto de vista material, mas na realidade, o versículo original, ele está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O que Davi, na realidade, está dizendo é que pode vir as aflições, pode vir até mesmo um pecado como veio sobre a vida de Davi, mas o Senhor nunca lhe faltou. E pelo Senhor nunca ter lhe faltado, também, obviamente, a provisão de Deus com certeza chegou sobre a sua vida. Mas é importante frisar que pessoas passam por aflições, pessoas passam por dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, ninguém está isento disso, ninguém está isento de passar por dificuldades do ponto de vista da saúde, afinal de contas, não é porque aceitamos Jesus que viramos automaticamente super-homens ou super-mulheres que têm absolutamente tudo e que não lhe falta absolutamente nada. O principal realmente não falta, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Isso de fato não falta. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar hora ou outra por dificuldades. Mas obviamente que o nosso Deus é um Deus de cuidado e Ele quer que nós vivamos aqui na terra e também plenamente, totalmente lá no céu, uma vida abençoada. Portanto, é importante compreender melhor o que significa o Salmo 23. Leia o Salmo 23 completo, porque ele é lindo, maravilhoso e você com certeza será ricamente abençoado pela voz de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu agradeço mais uma vez a vocês que acompanharam até o final desse vídeo. Se você ainda tem mais algum versículo que você tem dúvida se existe ou se não existe,
que você acha que as pessoas interpretam mal, ou até um versículo que você não entendeu, você pode comunicar aqui, ó, que aí nos comentários, que aí a gente vai atrás, vai buscar as melhores explicações para vocês, certo? Essa foi a parte 2 desse vídeo e eu agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado. Não se esqueça de compartilhar, de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e lembre-se sempre de seguir um evangelho da verdade, um evangelho que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.